Qian Sheng estava para se casar, mas foi um casamento arranjado, ela não poderia escolher seu próprio marido. E não era isso que ela queria, mas seu pai disse que esse casamento foi arranjado pela família real, e desobedecê-lo poderia trazer graves consequências, mas era sua filha, e ele não poderia deixar que ela vivesse triste assim. Então eles bolaram um plano para fazer com que sua irmã, Yunxi, a substituísse no casamento, a irmã que, por algum motivo, havia sido expulsa de casa, e até o momento de cerimônia de entrada, tudo estava indo como planejado. Na hora de se encontrar com o tal noivo no quarto, pois qual é a ficha de que estava tomando o lugar da sua irmã em casamento agora, e acaba se escondendo, enquanto ouve as conversas do lado de fora. Quando entra, o noivo se decepciona com a atitude da sua noiva e sai do local, exigindo que os serviçais a levassem para o pavilhão, mas no fim, ela percebeu que era um homem rico no qual iria se casar e só precisava conquistá-lo. Ela achou que seria um lugar bonito e luxuoso, mas ao chegar no pavilhão, percebeu que era um chiqueiro abandonado e tudo destruído. Ela cresceu nas montanhas, não seria isso que iria abalar ela, por isso começou a fascinar, mas isso era muito chato, então ela pediu ajuda dos deuses, invocando de seus espíritos. O bolinho de arroz, seu espírito, disse que nunca curtiu um momento de felicidade do lado de Yunxi, mas de qualquer maneira, foi convencido a ajudar. Isso tudo era culpa de Yang, o suposto noivo, que a colocou nesse buraco. Além disso, eles estavam com fome, por isso, decidiram dar uma fugidinha à noite para encontrar comida. No meio da invasão por meio dos telhados, o bolinho de arroz ficou para trás, pois alguma coisa deixava fraco aqui, e Yunxi seguiu sozinha, porém ela acabou sendo flagrada por um homem que disse ser um guarda-costas, mas na verdade era um príncipe Yunming, seu noivo. Yunxi, apesar de muito treinava em artes marciais, percebeu que Yunming também era, por isso, teve de distraí-lo para uma bomba de fumaça e fugir sem sua comida, enquanto passeava pelo pátio do palácio e se balançava ao vento. Yunxi acabou chamando a atenção de Uzino. Ele se interessou por Yunxi, tanto que tentou ser amiga dela, mas ela não quis dizer seu nome, dizendo que era a nova empregada, mas é claro que ele estava tentando dar em cima dela, enquanto disse que queria saber o seu nome para lhe encontrar novamente. Ela lhe jogou escada abaixo. Sobre o acontecido, disse que estava apaixonado pela mulher que havia dado um sacode nele, mas o assunto logo foi para outro rumo. Yonming estava suspeitando de que Qiang estava envolvido com ataques ninja na noite passada, sem saber que era sua própria esposa, e logo eles teriam prova suficiente para esmagar os Qian. Enquanto passava pelo pátio novamente, Yunxi acabou ouvindo os lamentos de alguém abandonado pelo príncipe, e quando foi dar uma olhada, era um cavalo. Por algum motivo, Yunxi consegue se comunicar com ele, que disse ser o cavalo do príncipe, mas que nunca mais foi usado por ele, e estava se sentindo abandonado. Por isso, Yunxi acolheu com sua mestra, ou dando o nome de Ziwei. Então ela montou Ziwei para dar uma volta ao campo, mas logo o outro irmão Yonming apareceu. Dessa vez ele queria saber quem era Yunxi, pois estava montado no cavalo do príncipe. Yunxi disse que deixaria levá-lo se provasse que esse cavalo era dele, mas obviamente Ziwei não deixou que o homem o montasse. Além de sair correndo pelos campos, ele começou a espernar como uma criança, mas Yunxi também acolheu, mostrando sua lindeza. Ao voltar para casa, Yunxi estava muito cansada de ter andado a cavalo a tarde toda, mas de repente, as luzes da casa começaram a piscar e um outro espírito apareceu tentando assustar Yunxi, mas quem se assustou de verdade era o espírito, que também tomou um cascudo. Ele era Sesame 7, um fantasma de nível inferior que vivia nessa casa, e pediu para ser liberada. Yunxi faria isso tudo desde que Sesame o servisse, por isso ele arrumou comida para o jantar. Enquanto dormia, Yunxi se lembrou de quando foi mandado para esse palácio pela sua família e acordou assustada. Então, para compensar a má noite de sono, Yunxi decidiu fazer alguma coisa com seus amigos espíritos, ir até a cidade. Na cidade, Yunxi aparecia, turista cheia de dinheiro, pois saiu comprando tudo o que viu que tinha relação com autodefesa contra bandidos. Visam que ela não precisasse disso tudo. Enquanto passava para comprar ainda mais coisas, acabou se encontrando com uma mulher que estava sendo apareciada por vários homens na cidade, mas que de repente foi roubada. Obviamente, Yunxi usou seus aparatos comprados para pegar o ladrão, que é acertado com uma galinha e foge correndo. Yunxi tenta persegui-los, mas seus aparatos não foram úteis nesse momento, pois o único que ela tinha era uma placa de escritura escrito Fuja. Enquanto isso, os três irmãos estavam discutindo acerca do clã Qian, e que ele pagaria pelo que fez e pela invasão feita ao palácio. Mas falando nisso, Qian Han ainda não havia aparecido para o encontro. Ela ainda estava atrás do ladrão, que quase conseguiu fugir, mas foi recebido com uma panelada na cabeça. Ela conseguiu pegar o ladrão com tudo e até o barco, e o Zemo conseguiu ver a conclusão. O ladrão ainda tentou revidar, acertando Sesame Seed. Isso deixou Yunxi tão brava que teve de usar bombas de fumaça para acabar com o ladrão. Quando Yonming se depara com essa fumaça, ela salta do barco para a briga, interrogando Yunxi sobre aquela noite. Obviamente ela
pensou que ele era um ladrão também e a atacou, mas quando ele revidou, ela ficou sem reação e acabou com o pescoço quebrado. Por sorte, Kiank, a moça Yunxi ajudou, disse que ela não era uma pessoa, enquanto eles conversaram sobre potencialmente ser um ataque inimigo. Yunxi aproveitou a brecha para fugir e deixou a bolsa de Qian com todos os seus pertences ali. Foi em baita azar encontrar aquele cara na primeira saída para a cidade, e Yunxi estava criando cada vez mais rancor de Yuming, sem saber que era seu noivo. Enquanto isso, Yuming quase alertou e fechou a cidade para que o inimigo fosse pego, mas seus irmãos disseram que era melhor não alertar o inimigo e preparar uma estratégia para pegá-los. Ele acata a ideia, mas ainda estava com rancor pela família Qian pelo que fizeram no passado, e por tudo isso agora, Sasami Cid levou Yunxi para o melhor restaurante da cidade para relaxar. Enquanto chegaram, um cliente com dívidas estava sendo expulso nesse momento. A dona do lugar parecia uma mulher muito rica e refinada e achou para comer em seu restaurante. Enquanto comia de graça porque a dona, Hoyan, achava que Yunxi era um homem, algumas pessoas indesejadas entraram no restaurante. Eram duas pessoas bem influentes e altos status que estavam exigindo o maior luxo do lugar, mas obviamente, como estava cheio, não tinha disponível. Um deles surtou tanto que arremessou um dos funcionários para cima das mesas. Hoyan aparece para conter a situação e acaba se encontrando com um homem que sempre dava em cima dela. Eles estavam incomodando tanto quando Yunxi saiu para pagar a dona. Ela escutou a situação e entrou com tudo para ajudar Huan. Yunxi disse que precisava dela, mas o outro homem entendeu tudo errado, achando que Yunxi era um amante do Ryo-chan, e partiu para cima. Obviamente, Yunxi era muito mais habilidoso e acaba com a raça do homem, logo seus guarda-costas apareceram para tentar derrubá-la. Ele era tão bom lutando quanto Yunxi, que para não arrumar mais problemas, tentou fugir pulando do mezanino do restaurante, mas enquanto estava no ar, o guarda-costas lhe atirou kunais, e para esquivar delas acabou tendo seu cabelo cortado bem onde amarrava, soltando ele e revelando seu disfarce. Enquanto caiu, o príncipe e seus irmãos estavam chegando no restaurante para comer, e Yuming, quando viu Yunxi caindo, a resgatou no ar. Nesse exato momento, ela percebeu que a tal ladra era uma mulher, mesmo ajudando. Ele queria levá-la para o interrogatório, mas seu irmão, Yuzimo, a reconheceu como tal criada que havia o derrubado. Nesse momento, aquele mesmo cliente com dívidas volta com vários homens armados para a vingança, mas só com seu olhar, Yuming desistiu da ideia de levar Yunxi, pois Qian Han estava muito fraca, então ele se retirou junto dela. As criadas a levaram de volta para o palácio e cuidaram dela, mas quando ficou a sós se livrando de Uzumo novamente, ela acabou sendo pega por alguém que lhe desmaiou com gás, e Yuming acabou descobrindo que tal criado ou assassina era muito parecida com uma suposta noiva, que morava no pavilhão abandonado. Ele faria uma videzinha para conversar, mas nesse momento, ela estava sendo levada por alguém desconhecido, e Uzimo ainda não havia desistido de Yunxi, por isso foi até seu quarto, mas quando chegou percebeu que ela estava desaparecida. A única pista encontrada foi um pingente real, e Uzimo sabia que seu irmão tinha um desses. Yuming estava tentando atacar Yunxi, se ela era mesmo uma assassina enviada pelos Qian para lidar com ele, mas de repente, Uzimo apareceu acusando de ter sequestrado a garota, mas Yuming estava com seu pingente bem ali. Yuming tinha um palpite, pois somente 2 desses pingentes foram distribuídos pelo próprio rei. Ele sabia que tinha pego Yunxi, e Yunxi acorda amarrada diante daquele homem que estava perturbando Huan, que também era um príncipe herdeiro. Ele só estava fazendo isso porque era subjugado diante de Yuming, e por isso, queria se vingar dele mantendo Yunxi preso em seu palácio. Junyang era o nome dele, e Uzimo sabia que ele estava tendo contatos com Qian Tian ultimamente, o chefe da família Qian. Enquanto isso, Yunxi estava até mordendo Yijing para resistir, mas ele fez uma proposta para ela, que se ela prometesse ficar, ele lhe daria lindos brincos. Yunxi reconheceu aqueles brincos como herança da sua família, e quando perguntou onde ele o conhecia, disse que foi dado pelo primeiro-ministro Qian, mesmo vendo a influência e o poder que ele tinha. Yunxi não ia submeter às suas ordens, se solta das amarras e revida com um soco em Ging, dizendo que é noiva do príncipe. Isso era ainda melhor para Ging, mas quando ele tentou fazer algo mais foi impedido por sua própria esposa. Mas a conversinha é interrompida pela chegada dos príncipes, mas não estava para brincadeira. Ambos os irmãos exigem entrar na casa, mas Yunxi já havia escapado, achando que estava mentindo. Yuming pega Ging pelo pescoço e o quase elimina ali, mas sua esposa diz que ela estava ali sim, mas que desapareceu, provavelmente fugindo por conta própria. Yuming aceita essa resposta e se retira com seu irmão. Ao voltar, Yunxi fez suas malas para retornar à casa de sua família, pois já que esses brincos estavam em suas mãos agora, algo poderia ter acontecido com a dona original, sua tia, e Yunxi tinha de avisar a mansão do primeiro-ministro. Lá ela explica que estava fazendo isso por conta da promessa que fez. Ela prometeu se casar no lugar de Yunshang caso Qian Tian cuidasse de sua tia, mas pelo visto algo estava errado, e por sorte eles encontram o buraco da acesso à mansão, enquanto Yuming e os subordinados procuravam por ela. Yunxi estava se encontrando com uma de suas familiares. Ela explicou que sua tia, Xue, foi expulsa da mansão por conta de outra tia, e de Yunshang, que agora colocaram terror nesse lugar, e hoje não era um dia nada bom para se invadir a mansão, pois haveria convidado
habilidades especiais, o líder do continente ocidental, Bei Tang Lie. A tia de Kerr aparece para fazer ela voltar ao trabalho e para Yun-Shi. Isso foi a gota d'água. Para se infiltrar, ela teve que se disfarçar como uma das serviçais, que foi amarrada e ficou no meio dos arbustos. Ela, apesar de não ser muito boa nisso, se virou bem servindo o Lord Bei Tang, mas uma das serviçais acabou tropeçando e para salvá-la, Yun-Shi teve de usar sua agilidade, chamando muita atenção do Lord. A serviçal acabou entregando parte do prato e obviamente será punida por isso, já que a família estava muito mais agressiva. Yun-Shi tenta protegê-la, mas seu próprio pai não a reconheceu. Quando Yu-Shang aparece, ela resolve a situação para não haver maiores problemas, mas Yun-Shi sente a raiva só de olhar para o seu rosto. O Ao-Tin apresentou para o Lord, mas ele estava muito interessado em Yun-Shi e suas habilidades. Ele até ajudou as serviçais a se livrarem das punições. Mais tarde ele foi até Yun-Shi para cortejar, mas ela não poderia ser conhecida como Yun-Shi, por isso ela o tratou como pervertido e saiu. Enquanto isso, Yoon-Ming ficou sabendo da visita do Lord Bei Tang à mansão, também soube que Yun-Shi estava lá, pensando que ela era uma espiã, por isso eles iriam até lá confrontá-los. Yun-Shi achou uma brecha para ir até seu pai e perguntar sobre sua tia, mas os seus espíritos não puderam acompanhar, pois havia uma barreira. No caminho, ela acaba se esbarrando com Yu-Shang, que acha que ela é uma serva desobediente e nem reconhece seu próprio irmão. Yun-Shi é levada pelos guardas, mas depois de colocar medo em Yu-Shang pelo seu guarda, a noiva do príncipe, seu pai aparece para esclarecer as coisas e finalmente reconhece Yun-Shi. Lá ela diz que veio escondida, mas só sairia dali sem mais problemas caso ela saísse dali com sua tia Kerr. Mas seu pai e a irmã não gostam nada do seu tom e começaram a falar que ela era como a mãe dela, uma pessoa selvagem e suja. Yun-Shi surta, completamente derruba Yu-Shang com um forte tapa e obviamente ela não baixou a cabeça para seu pai dessa vez. Yoon-Ming estava chegando à mansão nesse exato momento, e bem na hora que seria punida pelo seu pai, o príncipe existe para obrigar sua família, usando o poder do príncipe para levar Kerr até o palácio e fazer eles procurarem sua tia. No fim, com tudo resolvido, Yun-Shi agradece a ajuda de Yoon-Ming, mesmo não gostando dele. A outra esposa do príncipe estava sendo deixada de lado e estava cada vez mais triste e com raiva por conta disso, e ficou ainda mais ao saber que ele estava dando mais atenção a Yun-Shi, mesmo tendo a colocado naquele pavilhão mal assombrado. E Yun-Shi e Kerr estavam finalmente se divertindo juntas novamente, mas é claro que Bella achou outra esposa, tinha de estragar as coisas. Enquanto estavam brincando no lago, Bella tentou derrubar Kerr, que arremessou água em seu rosto por acidente. Para revidar, ela derrubou Kerr, obviamente Yun-Shi, se encheu de fúria com isso, mas ela não poderia fazer nada nesse momento, já que Bella tinha uma prova que eles haviam descumprido muitas das regras do palácio. A flor no cabelo de Kerr, obviamente Yun-Shi assume a responsabilidade, mas Bella mandou uma de suas criadas punir Kerr por isso. Yun-Shi deixou, mas é claro que queria fazer algo. Antes da criada encostar em Kerr bolis de arroz e sensações estapearam Bella e fez a criada parar. Obviamente a situação ficou ainda mais agitada, por isso até Yoon-Ming e Shun aparecem para resolver. Bella e seus criados fizeram Yoon-Ming acreditar que a culpa era toda de Kerr, mas Yun-Shi se pôs na frente dele e os pediu. Mesmo assim, a criada de Bella puniu com tapa, mas só já bastou para Yun-Shi se soltar e derrubá-la. Tudo estaria perdido para Yun-Shi agora, já que até seus espíritos caíram na presença de Yoon-Ming. Contudo, Shun ajudou Yun-Shi, dizendo que a situação já estava resolvida, pois já que Bella não queria ser rebaixada ao nível dela, não fazia sentido continuar com isso tudo. Além do mais, Kerr tecnicamente já estava punida. Bella não queria bem isso, e até tentou apelar para a ajuda de Yoon-Ming, mas ele também deixou passar ouvindo seu irmão, mas só Kerr estava impune. Dessa vez, Yun-Shi seria punida, ficando 3 dias trancado no depósito. Porém, no depósito, Yun-Shi disse que estava bem, além de receber comida fresca de seus amigos espíritos. Eles disseram que seus poderes estavam sendo suprimidos pelo príncipe de alguma maneira. Além disso, Bella não queria parar por ali, suspeitando finalmente que ele estava usando os espíritos do pavilhão para ajudar Yun-Shi, e por isso chamaria um mestre taoísta para lidar com a situação enquanto dormia. Ela se lembrou do seu último aniversário, que passou com seu mestre na montanha, que viveu por muito tempo. Quando acordou, foi abordada por uma senhora e suas criadas. Elas lhe arrumaram o cabelo, a maquiaram e até colocaram roupas formais para ela. Yun-Shi não estava entendendo nada até entrar na carruagem e encontrar o príncipe Yoon-Ming. Por algum motivo, ele estava tratando com muita cortesia hoje. Eles vão até a cidade para comer no restaurante mais famoso. Enquanto isso, no palácio do príncipe, seus irmãos e irmã estavam esperando ansiosamente por ele, mas o Zimu queria mesmo ver Yun-Shi, que não aceitava o fato dela ser casada com seu irmão e não ele. Ao voltar, sua irmã Lu-Shang o recebe e fica grudada nele, e apesar de não ter nada contra Yun-Shi, teve de segurar para não ser rude, pois queria passar um tempo a sós com seu irmão. Os preparativos para o grande jantar estavam prontos, pois nesse dia seria o aniversário de Lu Xuang. Porém, ela ficou ainda mais incomodada com Yun-Shi quando ela mostrou não ter muito compostura à mesa
enquanto isso ia para o banheiro. Porém, Xuan disse que, apesar disso, ela era excepcional em lutas e fez o cavalo do príncipe ser domado como um gatinho. Yunxi queria dar uma flor bonita de presente para o aniversariante, por isso, foi até o jardim, mas o que encontrou foi um espírito, dessa vez uma fada. A fada ficou surpresa porque vista por Xin, mas depois dela falar quem foi seu mestre, entendeu toda a situação. A flor que ela queria foi o seu mestre que lhe deu em seu aniversário, mas ela só crescia em um lugar muito específico, uma vez a cada 1000 anos. Mas a fada tinha uma flor muito rara para ela, que fez Yunxi ficar satisfeita. Ao retornar, inúmeras pessoas já estavam lá para a comemoração. A cerimônia começou, todos os nobres e convidados ilustres estavam lá, inclusive Beitang. Todos deram presentes extremamente valiosos e caros para Lu Xuang, que até gostou, mas nada de fazer seus olhos brilharem. Mas no fim, a esposa de Ao Tian, Yuxi, veio cobrar o fato dela não ter dado presente nenhum, mas era por isso que ela estava esperando. Ela tinha sim um presente. Na noite passada, o Tian de Beitang planejaram um ataque contra o Ming, mas ele estava esperando pelo momento certo. A esposa de Ao Tian ainda estava tentando fazer Yuxi parecer uma idiota e rude na frente de todos por não dar um presente leal a Lu Xuang, dizer que ela não tinha etiqueta alguma. Contudo, o Ming apareceu para dizer que, fazendo ela essa cena toda, eram o Tian e sua esposa que não tinham etiqueta, e além de colocar o primeiro-ministro em seu lugar, ele disse que qualquer presente valia tanto contra os outros. Quando foi presenteada, Lu Xuang gostou muito da coroa de flores, e sua avó, a rainha, identificou a flor. Ela era muito rara, poderia ser uma cultivada somente a cada 300 anos, e tinha de ser extremamente bem cuidada para tal. Ela até lembrou de sua família quando a viu, e disse que era o melhor presente de todos. A hora da coroa de flores era tão poderosa que até atraiu diversos borboletas para o local, deixando a garota com aspecto mágico. Durante o banquete, quando falou sobre alguns dos ingredientes, Beitang abordou o assunto sobre os cavalos e as fronteiras do país. Isso faria parte do golpe de estado, pois deixaria o país frágil. Até Xuan percebeu que havia algo estranho, pois disse que isso iria fragilizar o império, mas o rei disse que a ideia seria conversar mais tarde. Contudo, Yao Ming se levanta e diz que criou uma raça dos cavalos, capaz de bater de frente com o do ocidente, sendo até mais rápidos. Tanto o rei quanto Lu Xuang acharam isso muito divertido e aprovaram a ideia, mas quem competiria seria Xi, que não sabia de nada disso. Yao Ming disse que se caso ela ganhasse, os cavalos do Oriente se provariam mais fortes, descartando a necessidade de abrir as fronteiras. Por sorte, o cavalo de Yunxi seria Ziei, o cavalo que somente ela conseguiu domar, e como Xuan tinha dito antes, Yao Ming via com seus próprios olhos que ela realmente havia conseguido tal proeza. Isso era muito ruim para os planos do primeiro-ministro e de Beitang, pois o resultado era imprevisível. Contudo, eles estavam preparados. Um dos magos de Beitang usou uma das suas magias para criar uma tempestade, cancelando a corrida. Ao Tian tentou usar isso como desculpa para conversar sobre o assunto em particular, mas iria contra a comemoração de Lu Xuang, uma falta de respeito completa, mas ainda assim estava triste, pois havia planejado essa festa há meses. Contudo, Yuxi apareceu para salvar tudo. Ela tinha um plano muito bem elaborado e pediu alguns materiais para salvar a festa, e Yao Ming, mesmo fingindo que não sabia de nada do que estava acontecendo, pediu alguns materiais para ajudar. Com sua engenhosidade e técnicas artes marciais, ela pega os materiais e escala os pilares do pátio do palácio, andando como uma ninja, assim, amarrando-se de vermelho todos os pilares com peso com cada ponta, até Yao Ming, que era tão habilidoso quanto foi ajudar. Os dois tinham uma sincronia tão boa, que terminaram o serviço rapidamente, fazendo um pátio coberto improvisado, e assim o banquete poderia continuar. Mas quando terminaram o serviço, Yu Zimo e Beitang foram até Yuxi para dizer o quanto ela era incrível. Por isso, Yao Ming a carregou no colo até o quarto, e Yuxi achou que ele faria algo pervertido com ela, mas resistir seria em vão, pois ele era muito forte. No fim, ele só joga no quarto e manda trocar de roupa, pois segundo ele, ninguém poderia vê-la molhada além dele. Quando retornou, Yuxi estava sendo reverenciada por todos, até mesmo pela majestade, mas a troca de olhares e o clima entre Yao Ming e Beitang estavam cada vez mais tensos, pois eles sabiam que Beitang estava de olho em sua esposa. Mais tarde, quando a comemoração já estava chegando ao seu fim, o pai de Yuxi foi até ela para dizer que só teria Xia Xue de volta se caso parasse com os caos que estava fazendo, a chantageando, antes de ser retirado juntamente do Yao Ming. Lu Xuang foi até ela para presenteá-la, agradecendo pelo presente por ter salvado sua festa. Antes de entrarem na carruagem, eles foram abordados por Qian Han, a moça que Yunxi ajudou no passado, recuperando o pingente de sua Jade. Por acaso, ela estava ali com ele enquanto Yuxi a viu por perto. Percebeu que havia um espírito maligno possuindo o objeto, deixando ela cada vez mais doente. Ela pediu para ver o objeto e ela deixou, pois se não fosse por Yuxi, ela nem estaria nas mãos de Qian Han.
ela percebeu que, para tirar completamente o espírito, ela precisaria destruir o pingente, então decidiu que somente iria suprimi-lo, dizendo para visitá-la brevemente para tratar com essa tal doença. Na carruagem, o Ming disse que ainda não confiava em Yunxi, dizendo que ela só estava pagando de boazinha, e disse que faria seu pai pagar pelo que fez, que só pouparia se obedecesse às regras do palácio. Obviamente, Yunxi se sentiu ofendida, e disse que ela era completamente diferente de seu pai, dizendo que ela tinha a princípio se opondo ao príncipe. Por algum motivo ele gostou de ser confrontado por ela, mas quando voltaram ao palácio, ela deu ordens para que não deixasse Yunxi sair. Durante a noite, Yunxi junto de Kerr abriu o presente da princesa, era um chicote bordado e bem bonito. Sem perceber, o Ming foi até o pavilhão e acabou vendo ela usar o chicote e até parou para apreciar, mas quando o assunto se tornou ele, obviamente ele chamou a atenção. Kerr disse que ele parecia estar se importando mais com ela, pois até a levou para a festa, mas ela mesmo assim ainda não tinha mudado seus sentimentos por ele, dizendo que não precisava interferir na vida um do outro até lá. Depois disso, ele foi embora dizendo que não havia como ela não interferir em sua vida, e também se perguntou por que de estar ali ouvindo a conversa dos outros. Na manhã seguinte, por algum motivo, Yunxi foi guiada para o pátio para fazer alguns serviços, mandado pelo próprio Ming. Ela tinha de levar água até o caldeirão, e tinha de fazer isso como uma serviçal, e até Kerr queria fazer isso no lugar dela, mas é claro que ela não deixaria barato, por isso cortou bambus no jardim. Bella ficou sabendo disso e foi até lá assistir como se fosse um show, mas ao chegar, deparou com seus preciosos bambus cortados e usados para fazer um aparato que coletava água de forma muito mais rápida e prática. Bella era responsável por cuidar da residência, e disse que ela não poderia fazer isso, mas Yunxi disse que foi guiada a fazer isso porque ela não era boa o suficiente para essa função. Obviamente ela ficou abismada com essa afronta, e quando Ming aparece, ela distorceu completamente a história, se vitimizando, e Ming disse que fez isso tudo para saber se Yunxi era capaz de cuidar da residência também, mas como ela também o confrontou, não ficou com o cargo, mas não teve punição. Isso deixou Bella muito brava, pois mesmo sem perder o seu cargo, Yunxi confrontava Ming todas as vezes e nunca era punida com isso. Mas no fim disso tudo, Yunxi ainda acabou com a tarefa de limpar o jardim. Na hora de limpar o jardim, algumas folhas estavam rebeldes demais, e Yunxi percebeu que era um espírito das árvores. Ele ficou surpreso em saber que ela poderia vê-lo, mas não poderia fazer nada contra ele. Ele só parou quando recebeu Kaku de Xiamei, a fada das flores. Ela decide ajudá-la, e só por gostar de Xiamei, Mokink, a fada das árvores, decide ajudar. A limpeza do jardim foi feita bem rapidamente. Mokink percebeu que havia um selo das árvores que estavam balançando, por isso fez ela ter virado novamente, liberando o espírito da árvore Ginkgo. As criadas de Bella viram a árvore verde novamente e avisaram sobre o ocorrido, mas ela não estava preocupada, pois logo, o exorcista que ela contratou chegaria para revelar a verdadeira face de Yunxi. No dia seguinte, o leão de arroz deu uma tarefa para Yunxi, enquanto procurava em seu quarto o objeto de Ming, que enfraqueceu os espíritos. Enquanto procurava em seu quarto, ele afragou, e para despistá-lo, disse que estava somente arrumando, mas acabou com a tarefa de sempre arrumá-lo só por essa mentira. Enquanto limpava seu escritório e procurava pelo item, teve uma ideia quando procurar em suas vestes. Ela trouxe o chá, mas de propósito, o derramou e olhou as vestes de Ming enquanto secava. Ela não achou nada. Obviamente ele ficou bem bravo. De repente, ele agarra e beija contra a vontade dela, fazendo uma lágrima escorrer de seu rosto. Ela o soca no estômago e sai correndo para o pavilhão e se tranca. Mais tarde, ela dá desculpas de que está doente a Ming e sai para caçar tesouros. Quando estava chovendo, no meio dessa tal caçada, Kerr foi flagrado e Yunxi acabou se distraindo e caiu da árvore. Por sorte, a Ming a pegou em pleno ar e percebeu que não estava doente coisa nenhuma, por isso, ela foi obrigada a secá-lo da chuva. Mas é claro que ela não queria fazer isso e os dois acabaram por ter uma discussão que terminou da mesma maneira que a outra, com ele dizendo que ele deveria saber o seu lugar e a beijou. Por algum motivo, mesmo ela sendo assim com ele, Ming tinha algum tipo de ligação com Yunxi. Mais tarde, o espião de Ming retornou com mais informações sobre Qian, e agora ele sabia o nome real dela, que se passava por Yunshang. No dia seguinte, o irmão foi até o pavilhão para avisar Yunxi, que disse que esse lugar não era apropriado para ela, e até confrontou seu irmão acerca disso quando apareceu, mas ele opôs em seu lugar, dizendo que ela era somente sua cunhada. Ela até tentou fugir dele, mas ele tinha algo muito verdadeiro em seu nome. Ele revela saber seu verdadeiro nome, e diz que iria revelar ao Império com provas. As condições para que isso não acontecesse ela o servir todos os dias, faça chuva ou faça sol. Então ela passou a fazer todas as tarefas mal feitas, e estragava tudo, até colocando fogo na cozinha do palácio, mas Ming via por trás de tudo os truques de Yunxi, e não iria ceder. Mas depois disso, Ming fez de tudo para ficar mais tempo ao lado dela, a fazendo jantar com ele e ficar em seu escritório enquanto ele fazia a papelada toda, mas isso se perdurou toda a noite, tanto que Yunxi desmaiou de sono e Ming a levou para ter sua cama, mas na hora de deixá-la dormindo, ela, sonâmbula, o puxou com tanta força que nem mesmo ele conseguiu resistir, sendo arrastado para dormir ao lado dela. Quando acordou ao lado do príncipe, Yunxi saiu correndo e não conseguiu acordar.
acompanhá-la, pois deu um jeito nas costas ao sair para o palácio e Yun-Shi acaba se deparando com uma presença maligna, um demônio. Ele parecia um dos fortes, por isso Yun-Shi decidiu enfrentá-lo, mas ele quase acertou desprevenido. Ela só foi salva por conta de Yun-Ming. Yun não precisava dele, pois só ela poderia lidar com ele. Mesmo assim, o demônio tenta acertar e é protegida por Yun-Ming, que é perfurado nas costas, tanto que sangrou por Yun-Shi. E quando foi perguntado por que de fazer isso, Yun-Ming disse que ela era sua amada esposa. Depois disso, Yun-Shi decidiu acabar com o demônio de vez e usou sua barreira para proteger seu próprio ataque. Ela não poderia ser atingida pelo demônio, mas Yun-Ming sim. Ao perceber isso, Yun-Shi se joga na frente dele. Nesse ponto, Yun-Ming queria acabar logo com isso e revela seu anel que prevenia os espíritos de Ajinen. O anel impactava o demônio, que recua por todos os planos impedidos lá do pavilhão. Bolinho sente a presença do demônio, mas ao chegar, se depara com Ming ferido e Yun-Shi lhe socorrendo. O seu ferimento não estava sangrando, mas estava impregnado de magia negra do demônio. O espírito Gingo aparece para ajudar e facilmente tira a magia negra do corpo do príncipe e assim entrega um remédio que cura ferimentos assim. Ao acordar, ele diz que estava amando o fato dela estar cuidando dele assim, mas ela diz que era somente porque ele a salvou, ou decepcionando, mas havia algo a mais. Ele estava vendo os espíritos agora e não sentia medo deles, e apresenta dos espíritos do castelo e o que cada um deles fez com ela. Mas isso tinha um lado ruim. Se ele estava vendo e não estava enfraquecendo, como fazia antes, significa que a proteção do seu anel havia se quebrado. Ele estava vulnerável a ataques do demônio agora, ou seja, agora. Yun-Shi e os espíritos tinham de protegê-lo a partir de hoje. Yun-Shi passou a cuidar de Yun-Ming frequentemente com todo o carinho. Isso estava se aproximando tanto que dessa vez quem puxou Yun-Shi para a cama foi ele, que não recusou nem o atacou. Ao acordarem, ambos ficam em situação bem mais próxima do que de costume, mas o momento é interrompido por Bella, que bate a porta, fazendo Yun-Shi cair da cama. Bella entra, mas não é nada bem recebida. O príncipe diz que ele estragou seu momento junto de Yun-Shi e que não precisava dos cuidados dela. Bella estava ainda mais rancorosa, por isso, pensou pôr o seu plano em prática agora, chamando Toistar para usar seu feitiço e revelar que Yun-Shi usava demônios a seu favor. Na manhã seguinte, o mestre apareceu e começou a fazer um ritual para tirar os demônios do palácio, que ela estava sendo agarrada pelos serventes de Bella, mas Sesame não deixou, derrubando todas elas e se manifestando, afastando todas dali. O mestre tentou contê-la, e mesmo com dificuldades conseguiu invocar um guardião para acabar com Sesame. O combate manteve páreo até o momento em que ela foi jogada contra o portão do pavilhão, revelando toda a cena para Yun-Shi. Ela entrou após ver suas amigas machucadas. Ela enche Bella de tapas, sem dó alguma. Após isso, ela vai em direção ao mestre taoísta, e somente com um toque desfaz seu guardião. Com pouco esforço, ela cria selos e cancela todos os poderes do mestre. Ele ficou tão impressionado que o quis com seu discípulo, e quase a levou à força, mas seu amigo chegou para deixar bem claro que ele era o único homem que poderia se aproximar dela. Ao tentar eliminar o mestre, ele foge, mas a espada quase foi parar no pescoço de Bella, e com ordens bem claras. O príncipe disse que qualquer uma delas que pisasse no pavilhão seria eliminada por ele. Depois disso, o Ming leva Yun-Shi até seu quarto e deixa bem claro que iria proteger a todo custo a partir de agora, e que era o único homem da sua vida. No dia seguinte, Yun-Shi acorda por diversos barulhos. Estava tendo uma grande mudança no pavilhão, com diversos móveis novos, e o Ming esclarece as coisas, dizendo que viveriam no pavilhão com sua amada esposa a partir de agora. Enquanto isso, os demônios ainda estavam espreitando o príncipe, esperando o momento certo de atacar.